Fala galerinha da Bytos, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais um vídeo de padrões de candlestick, parte 2. Vamos trabalhar alguns padrões de candlestick. Eu fiz um vídeo já faz bastante tempo explicando o que é um candlestick, falei do Marubozu, martelo, estrela cadente, vamos falar de outros hoje. Então vamos lá, não vamos demorar não, vamos com tudo. Bom galera, no último vídeo eu parei falando sobre martelos e estrela cadentes. O que houve com esses dois padrões de candle, né? Tanto o martelo quanto a estrela cadente. Um trader chamado Oliver Vélez, um dos maiores traders do mundo, ele mudou a nomenclatura desses candles, ok? Que são os pinbares. Ele chamou de pinbar, mas o que ele dividiu? Ele dividiu em top tail e dividiu entre bottom tail, que são esses dois aqui, ok? Ver? Esses são os top tails e esses aqui, ó, vou desenhar para vocês. Fazer igual o André Machado faz. Desenhar. São os bottom tails. Vamos colorir. E agora aqui a gente escreve agora nesse lado bottom tail. Basicamente é pela sombra, né? Aqui estão os top tails e aqui os bottom tails, ok? O que eu quero falar sobre eles? O pinbar, ele é um ativo, não, ativo. Pinbar é um candlestick, um padrão de candle. Ele é um padrão de candle que ele antigamente tinha muito essa questão da cor, né? O que o Oliver Vélez vem trazer para nós é que a cor ou o padrão ele é relativo, ok? Então, muitas vezes o padrão vai estar vermelho e ele significa alguma coisa. No topo, por exemplo. Ou às vezes ele vai estar verde e ele pode significar a mesma coisa, né? Que seria a top tail. E a bottom tail, no fundo, a mesma coisa. A questão é a força compradora ou vendedora que foi feita para que esses candles não conseguissem concluir o fechamento como um candle inteiro. E aí tivesse essas sombras, né? Então, vamos lá. Vamos começar essa aula. A gente sempre teve essa questão, né? Só para complementar. O martelo, que seria esse. A estrela cadente. Martelo invertido. Enforcado. São sempre esses nomes, mas é tudo pinbar. Ok? Então eu queria começar trabalhando esse candle, que o Oliver Vélez chama de cauda de topo. O que é a cauda de topo? Por conta... é um pinbar que tem esse corpo material que pode ser verde ou vermelho, ok? Mas a gente vai levar muito em consideração a sombra dele. Ele é um candle de reversão, ok? Mas o que nós temos que levar aqui em consideração da sombra? Repare, olhe a sombra deste pinbar. Tudo bem que isso aqui é feito no paintbrush e tal, mas vamos levar em consideração isso aqui, ó. Olha só. Corpo material pequeno. Olha o tamanho da sombra. O que isso aqui significa? Que esse candle abriu aqui e ele foi até lá embaixo. Ele ia ter o mesmo tamanho que esse. Mas aí ele voltou. O que nós podemos considerar? Que houve uma exaustão dos compradores para tirar o preço daqui e levar o preço até lá em cima. Então não houve aqui uma saída daqui para cá. Ele saiu daqui, foi até lá embaixo e fechou aqui em cima. Ou seja, existe uma exaustão, né? Jogaram o preço para baixo
mas os compradores, né, que a gente fala, os touros, jogaram o preço para cima. Mas de última vez, né, houve a exaustão. Porque os próximos candles já foram negativos, já foram formando topos e fundos descendentes. Ou seja, o que isso aqui significa? Não importa a cor. Isso aqui era para ser uma barra negativa. Isso aqui era para ser uma barra negativa, era para ser vermelho aqui, era para ser um candle negativo. Mas pela força e pela exaustão, foi o último candle positivo do momento. Ou seja, a partir daí pode ocorrer uma reversão da tendência, ok? E a de fundo é mais ou menos a mesma questão, ok? Aqui pouco importa a cor, como eu disse, tá? Vamos voltar aqui. Pouco importa a cor deste candle. Vamos trabalhar com o formato dele e com a sombra. A sombra tem muito a falar sobre um candle. Então vamos trabalhar com a seguinte questão. O mercado vem em bull market, né? Vem em bear market, me desculpa. Em urso, caindo, os ursos vão jogando. Até que os ursos, no caso, né, os vendedores, tentam fechar esse candle. Esse candle era para ser um candle de baixa e era para ser um candle forte, ó, de baixa. Ou seja, ele abriu aqui e ele fecharia aqui. Entretanto, houve uma força compradora jogando ele para cima. No final, ele fechou negativo? Fechou. Mas ele não se transformou nessa barra negativa. Pelo contrário, houve a reversão da tendência, formou-se topos e fundos ascendentes e assim a cauda de fundo, esse pin bar, reverteu a tendência. O que não pode acontecer, tanto na cauda de topo quanto na cauda de fundo ou qualquer pin bar, martelo, enforcado, estrela cadente, qualquer um. Você não pode operar o pin bar, ok? Você não pode, olha, tem um pin bar, eu vou entrar porque é reversão de tendência. Não. O que acontece normalmente? Voltando aqui no Paintbrush. O sujeito vê essa figura aqui, por exemplo, ou essa, entra, ativa a ordem de venda e joga o stop mais ou menos nessa área. Só que o que pode acontecer é que este candle, ele pode ser, no caso, este aqui, ou qualquer um desses candles, tá? Que a gente está mostrando, seja esse ou seja esse, apenas um respiro do preço. Pode ser apenas um respiro do preço. Então não se opera o pin bar, ok? Se opera o preço. Então precisa se confirmar a reversão da tendência. Ou seja, precisa romper o fundo descendente anterior. Então os novos topos e fundos precisam ser ascendentes rompendo essas linhas, ó. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ok? Então vamos lá. Terminamos as caudas, tanto de topo quanto de fundo. Vamos falar agora de uns padrões mais conhecidos. Vamos para a famosa mulher grávida de alta. Mulher grávida de alta, agora a gente vai falar de padrões gráficos com 2 candles, ok? A mulher grávida de alta é um padrão gráfico, um padrão de candlestick com 2 candles. Padrão de candlestick com 2 candles. E o que acontece? Eles são 2 candles consecutivos e eles sempre aparecem após uma tendência prolongada, ou seja, o primeiro candle é uma barra elefante ou um candle forte negativo e o segundo é um candle de alta. Só que esse candle de alta, ele abre, né, já mais alto do que a mínima deste candle, ou seja, abriu aqui, fechou aqui. Ele não está nascendo aqui. Olha onde que ele nasceu. Por que a mulher grávida? Porque isso aqui seria a mãe e esse aqui seria o bebê, ó. Entenderam? Mas isso aqui seria uma reversão de tendência, por quê? Porque o mercado já está, próximo candle já está em outro preço. Ou seja, já representa o início de uma nova tendência. Ele já abre
ele tem um local de abertura num candle positivo, ok? Esse tipo de padrão de candle ele aparece muito mais em tempos gráficos maiores, como gráficos de 60 ou gráficos diários, ok? 240 minutos, ou gráfico diário aparece bastante mulheres grávidas de alta e de baixa também. Vamos falar agora da mulher grávida de baixa, que é mais ou menos a mesma situação, né? Tem aqui a mínima do preço e ela não está abrindo aqui ou aqui, ela está abrindo aqui na metade, ou seja, ele já está dando início a uma nova tendência, ok? Já houve esse gap onde abriu aqui e fechou aqui, mas não está abrindo aqui. Ele está abrindo aqui na metade, ou seja, deveria se abrir aqui, né? Porque aqui fechou. Como ele não está abrindo aqui, ele já está abrindo aqui embaixo. Quanto mais baixo tiver o segundo candle, né, que seria o BB, ele já estaria fortalecendo mais ainda a futura nova tendência, ok? Então, também é um padrão mais de gráfico diário, de 240 minutos. Vamos agora para o engolfo. Engolfo de baixa. Vou pegar aqui um exemplo, que eu adoro usar esse exemplo, eu já usei em outra aula. Vamos usar o engolfo de baixa. O engolfo de baixa ele consiste em dois candles com cores opostas, né? Com cores diferentes, sendo um positivo e o outro negativo. E ele passa o candle anterior, tá? Ele sinaliza uma reversão da alta para baixa e aí essa tendência continua. Eu peguei esse exemplo que eu achei aqui, que eu já falei sobre ele na aula de teoria de Down, ou seja, vieram 3 candles positivos. Esse aqui foi o engolfo da baixa. Por quê? Porque ele chegou aqui no topo, ele passou a mínima de 3 candles de alta, ou seja, houve 3 candles de alta e apenas um candle de baixa passou esses 3. Como eu digo, aqui é um gráfico diário de Petrobras, tá? Na semana da greve dos caminhoneiros. O que eu digo é o seguinte, pode ser apenas um descanso do preço? Pode, a gente precisa esperar. Como vocês podem ver, ó, as médias só foram se cruzar aqui. Mas pode ser o indício de uma nova tendência. Vocês não vão entrar no candle. Vocês vão ficar espertos, vão ficar alertas de que aquilo ali pode vir a ser uma reversão de tendência. Então, vocês nem vão entrar comprados e vão esperar para poder entrar vendido. Ok? E aqui, ó, isso aqui nem tinha sido a greve ainda. A greve vai acontecer aqui, ó. Ou seja, o gráfico já tinha precificado que o preço de Petrobras ia cair e depois ele caiu bastante, tá? Tudo isso por conta do padrão de candle engolfo de baixa, onde ó, tinha muito volume negativo para jogar esse preço para baixo. Ok? Todo mundo pegou o engolfo de baixa, né? Que passou as mínimas. Vamos agora para o engolfo de alta. Vocês viram que não precisa ser necessariamente assim, né? Então, já vou mostrar que os candles não precisam ser necessariamente esse padrão desenhado. Pode ser igual esse aqui, ó. IBOV. Ó, um engolfo de alta. No fundo, preço do índice Bovespa caiu, veio caindo, até que um candle de força passou, nasceu junto com a mínima, subiu e passou a mínima desse candle. Ou seja, o candle abriu aqui e fechou aqui. Esse aqui abriu aqui, mas olha onde fechou. Ou seja, sinalizou uma nova tendência de alta. Mesmo com essa espécie de pullback voltando aqui, ó, ele não passou, ele não virou uma nova tendência de baixa. Voltou e continuou subindo. Ó. Ou seja, é um engolfo de alta, ok? Entenderam bastante? O que eu quero terminar essa aula dizendo é, sempre prestem atenção no volume, principalmente das barras elefantes, dos engolfos, para confirmar esse tipo de
padrão de Kendall. E lembre-se sempre, padrão de Kendall é importante? Sim. Padrão de Kendall pode gerar boas operações? Sim. Mas ele precisa de confirmação, ele precisa estar numa tendência, no caso, para reverter essa tendência, para consolidar essa nova tendência, ok? Para mostrar que essa nova tendência existe e que a antiga foi revertida, precisa de volume, mas também precisa de confirmação. Se não tiver confirmação, não adianta nada. Nós vamos acabar entrando no padrão e tomando stop, ok? Se vocês gostaram, aqui embaixo, ó, dá um like, ok? Compartilha, mostra o vídeo para os seus amigos. E tem um link aqui embaixo de um grupo de WhatsApp que nós temos. Todos são muito bem-vindos, ok? É isso aí, galera. Por hoje eu fico por aqui. Bora fazer o incrível.